Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Contardo Caligares, né? Tema interessante, psicanálise, trauma e repetição, né? Então, Contardo, que foi um psicanalista lacaniano que viveu entre 1948 e 2021, né? Nasceu na Itália, mas viveu boa parte da sua vida aqui no Brasil. Muito bem. No caso, eu trabalho com cartas a um jovem terapeuta, reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Um livro publicado pela editora Planeta. Vamos lá, vamos evocar alguns trechos sobre esse assunto que é super interessante, né? Ele diz assim, ó: mas uma coisa eu sei, qualquer evento nos marca e nos transforma só na repetição, ou melhor dito, num segundo momento em que ele é evocado, retomado e revivido, né? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: como é que funciona um trauma, né? Um trauma é uma situação do passado que volta a incomodar no presente. Então ele está dizendo que o trauma tem sempre uma dupla temporalidade, né? A temporalidade em que uma situação dolorosa foi vivenciada, e um segundo momento em que a lembrança dessa situação dolorosa incomoda a pessoa. Quer dizer, esse trauma só se torna um problema à medida em que ele se atualiza no presente, né? Então, por isso o trauma tem sempre uma dupla temporalidade. E aí ele diz, né, o que está implícito nesse trecho é que também a cura tem que ocorrer a partir de uma multiplicidade de temporalidades. É preciso invocar, é preciso falar sobre esse tema, né, para construir um sentido para ele. Às vezes construir um sentido para esse trauma e colocá-lo numa moldura narrativa que faça sentido para essa pessoa, exige que isso seja feito, né, em momentos, em diversos momentos, né, em que haja também uma repetição. Ele cita um exemplo bem legal quando fala, por exemplo, dos veteranos da Guerra do Vietnã, né? Fala de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos sobre esse assunto. Vamos lá, vamos seguir os trechos para a gente entender o que ele está dizendo. Ó. Funcionamento do trauma, propriamente dito, é o melhor exemplo. Você sabe que a categoria de transtornos de estresse pós-traumático foi proposta por psiquiatras americanos que trabalhavam com veteranos da Guerra do Vietnã. E aí ele começa. Eles constataram duas coisas. A primeira, a Guerra do Vietnã produziu uma percentagem de veteranos traumatizados muito maior do que qualquer outra guerra americana. Por exemplo, aí ele cita entre parênteses, né, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. 2. Os sintomas de estresse pós-traumáticos não apareciam logo após as situações extremas de batalha. Eles apareciam quase sempre quando o veterano terminava o seu tempo de serviço, voltava ao país e deixava o exército, né? Então agora ele está ilustrando o que ele havia afirmado naquele primeiro, no parágrafo que eu citei logo no início aqui do vídeo, né? Quer dizer, tem o trauma, né? O sujeito está no campo de batalha, né? Então, claro, ele está no campo de batalha. Vamos lembrar que as guerras de décadas para trás era chamada, né, era caracterizada por ser guerra de trincheira, né? Quer dizer, você tem pessoas, soldados de ambos os lados se deslocando rumo ao conflito, né, ao confronto, e em algum momento eles se encontram e eles atiram, né? Atiram ou usam outro tipo de armamento para ferir um ao outro para poder dominar aquele território. Então, esse ato de matar o outro, né, não repercutia de imediato sobre o soldado, sobre a pessoa que estava envolvida nessa batalha, né? Mas isso aparecia quando essa pessoa voltava para casa. E claro, ver colegas morrerem, né? Então imagina que você tem diversos amigos, para você está lá num campo de batalha e há uma conexão afetiva entre você e diversos colegas, e de repente você vê aquele colega despedaçado, atingido por uma granada, né, e por aí vai. Como é que é isso para o sujeito processar isso? Então ele está dizendo
que essa situação traumática, por exemplo, de ver uma pessoa sendo despedaçada por uma arma violenta, não produz um efeito de imediato traumático, mas produz um efeito tardio quando essa pessoa retorna para sua casa. E ele diz assim, os veteranos da Guerra da Coreia, e ainda mais os da Segunda Guerra, viveram situações tão horríveis como os combatentes do Vietnã. Mas ao voltar para casa, eles encontravam multidões agitando bandeirinhas de boas-vindas. Os veteranos do Vietnã voltaram para um país indignado e envergonhado com uma guerra que parecia não ter sentido para ninguém. Isso é bem interessante, né? Ele está falando aqui da produção social do trauma, né? Isso é muito interessante, né? Por isso que é necessário uma segunda temporalidade, né? Para que um trauma seja produzido, uma situação traumática e o presente. Se esse presente, o modo como a sociedade encara o que foi esse momento em que a pessoa esteve, por exemplo, no campo de batalha, tem também uma ingerência na constituição do trauma, né? Bom, o que a gente sabe houve um movimento bastante importante de contestação da sociedade americana, né, em relação à participação americana na Guerra do Vietnã, né? Então, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, em que os americanos entraram porque foram envolvidos contra a vontade deles, né, quer dizer, eles foram atacados e estavam tentando manter um posicionamento de distanciamento nessa guerra, mas à medida que foram agredidos, precisaram se defender, entre aspas, e entrar na guerra. Então, de certo modo, a participação na Segunda Guerra era algo justificado, né? A sociedade americana entendia como algo razoável, justificável, mas não aconteceu o mesmo no caso da Guerra do Vietnã, né? Então essa pessoa ia, né? Um soldado que ia para a Guerra do Vietnã ia, experimentava uma situação dolorosa, voltava e quando voltava ainda encontrava uma sociedade que achava que aquilo que estava sendo feito não era legítimo, né? Então a culpa, o mal-estar era invocado, inclusive, não só pelo sujeito, mas pelo atravessamento desse sujeito por conceitos, né, sociais, pela percepção da sociedade do sentido desse fenômeno, né? Então isso gerava um desconforto, né, um superávit de desconforto nessas pessoas. Então ele diz isso, aí ele começa a teorizar. Um trauma é isso, um evento mais ou menos difícil, né? Quer dizer, ele sempre é difícil, às vezes é mais, é muito difícil, às vezes é menos, mas ainda assim é difícil, que num segundo momento não consegue ser integrado à história do sujeito, né? Quer dizer, é interessante isso, né? Um sociólogo da religião dizia, né? A pessoa consegue conviver com uma situação difícil, o que ela não consegue é conviver com a falta de sentido dessa situação difícil, né? E o que ele está dizendo aqui é isso, né? Estamos expostos a um trauma, né? Ou a traumas, ou a situações dolorosas o tempo todo, mas à medida que vamos processando, vamos integrando essas situações numa narrativa que dá sentido para elas não vão ter necessariamente uma repercussão dolorosa, mas à medida que ele não consegue integrar isso à sua história, é necessário então a elaboração desse trauma, né? E aí, porque essa questão começa, quando ela não é integrada, ela dói. Muito bem. Ele diz assim, aliás, reinterpretar o passado, descobrir ou inventar novos sentidos para o que aconteceu é quase sempre uma maneira de mudar o nosso presente, né? Quer dizer, você muda o sentido do que aconteceu no passado, você muda também o modo como esse passado repercute no presente, né? E parece que é assim que ele está interpretando a nossa relação com os traumas. Pois no fim dessa empreitada, sendo o resultado de uma narração diferente, somos mesmo diferentes. É interessante, né? Quer dizer, ele está dizendo, somos modificados pela narrativa, né? Pelo sentido que construímos em torno dos nossos traumas. Talvez tenha conseguido explicar um pouco por que a infância se torna importante em nosso trabalho.
Não é porque os eventos da infância seriam mais marcantes do que os de hoje, mas porque os eventos de hoje tomam relevância e sentido a partir daqueles de nosso passado e, portanto, de nossa infância, né? Por isso que a infância não precisa ser invocada. A infância, no caso de uma psicoterapia psicanalítica ou de uma análise, né? Quando eu falo em análise, estou pensando numa sessão de psicanálise, né? O passado não precisa ser invocado, mas à medida que ele aparece, né, ele precisa ser analisado para que um sentido possa ser construído pelo paciente em torno desse trauma, e a partir disso, então, ele possa colocar esse trauma dentro de uma estrutura narrativa, e isso gera um sentido, e em tese isso vai tirando a força desse trauma e dessa dor com o passar do tempo, e à medida que a pessoa vai narrando e falando sobre esse trauma tantas quantas vezes forem necessárias para que ele possa ser assimilado. Duas razões, então, para que façamos o esforço de evocar o passado em cada cura: para reinventar o sentido de uma história e para amenizar o peso do futuro, devolvendo assim, quem sabe, seu justo lugar ao presente de nossas vidas. É interessante isso, né? Com isso ele sintetiza todo o debate que ele fez até agora, né? Então, como é que somos curados, né? Através da narrativa. E como é que fazemos isso? Reinventando o sentido de uma história para amenizar o peso que essa história exerce numa outra temporalidade futura, né? E aí então há uma integração na história desse sujeito, e aí esse trauma começa a fazer sentido, e à medida que ele começa a fazer sentido, ele deixa de pulsar de forma tão dolorosa quanto era antes de ser inserido numa estrutura narrativa. Bom, é isso. Espero ter ajudado a elucidar esse tema aqui, desse livro maravilhoso de Contardo Caligares. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!